Nós vamos estar falando hoje aqui das 5 funções da célula. Eu acredito que todos vocês, ou grande parte, já estão integrados a alguma célula. Sim ou não, gente? Quem já faz parte de alguma célula? Levanta a mão. Ok. Quem ainda não está em célula nenhuma? Quem não está em célula nenhuma? Nunca visitou uma célula? Pronto. Então, hoje, nós vamos entender de forma bem didática, bem explicativa, quais são as 5 funções de uma célula. Por que a célula existe? Quais são as funções? Quais são os objetivos de uma célula? Só que para isso eu vou chamar os atores da Igreja Plenitude, por favor. Os atores, o ator principal, Ziel. Palmas para o Ziel, gente, sua equipe. Agora, como o pastor Daniel fala, palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. A gente vai tentar fazer um improviso aqui de uma célula. Precisa de mais voluntários para a célula. Visitantes. Arruma a célula aí, faz. Anfitrião, o que é que faz? Gente, para a gente entender aqui, quando a pessoa cede a sua casa para fazer uma célula, o que é que ela está dizendo assim, bem notório, para todo mundo entender? Eu quero me tornar um líder de célula. Alguém que abra a sua casa para fazer uma célula, ela está dizendo assim, olha, eu quero me tornar um líder de célula, porque alguém abriu o seu lar, permitir que pessoas venham, naquele momento louve, fale do Senhor, né? Então isso realmente é muito gratificante. Saber que a sua casa pode virar o quê? Uma pequena igreja. Amém? Então vou pedir aqui que os meninos fiquem sentados. E eu vou fazer um discipulado. O Breno vai ser o meu discípulo. E eu vou fazer um discipulado com ele sobre a célula. Porque existe 2 níveis de discipulado. Aquele que você faz pessoal com o discípulo. E aquele discipulado que você faz para saber como é que está a célula. Como é que está as pessoas, se está vindo todo mundo, se o pessoal está participando, como é que ele faz a célula, se ele faz a célula assim, por exemplo, a célula começa a que horas? 8 horas. Então, o discípulo abençoado, líder de célula, ele tem que chegar no mínimo, ou o quê? Quanto? 1 hora ou meia hora? Meia hora antes, né? Então ele chega cedo, prepara. Se ele é o líder de célula e o Tiago aqui está sendo um anfitrião, certo? Então o que é que acontece? Ele tem que chegar cedo também e não esperar que o anfitrião faça tudo sozinho. O líder chega lá, já mostra o quê? O anfitrião que está valorizando ele. Chega cedo, fala com ele, querido, hoje a célula vai ser uma bênção. Então a gente tem que ter esse cuidado da célula. Eu vou confessar aqui um pecado para os irmãos. Quando eu comecei a minha célula, teve alguns momentos, pela correria do trabalho, eu chegar faltando 10 minutos para começar a célula, aquela correria, pegando o som, cadê o CD, qual é a música, aquela loucura, e foi, meu Deus, a palavra, qual Bíblia eu botei, aquela loucura e ia. Irmãos, não fluía. Mas quando eu chegava 1 hora antes, ajeitava o local, colocava o louvor, fazia a adoração antes de ninguém chegar, só eu e minha esposa lá, era outra atmosfera. É outra atmosfera, querido, porque você limpa o ambiente, você limpa o ar, você limpa o local. Eu fazia no local onde acontecia, o dia todinho tinha atividade, então eu não sabia nem o que tinha feito dentro daquela sala. Então quando eu fazia o culto antes de começar a célula, era outra coisa, era outro nível. Amém? Mas eu vou fazer aqui como se eu fosse discipular o meu querido discípulo Breno, né? E aí, querido, como é que você está? Estou bem. Está bem, né?
E eu queria saber assim contigo, como é que tá a célula lá? Rapaz, tá mais 4 pessoas, mano. Já tem. 4 pessoas? Até um mês essa célula, homem. 4 pessoas, foi que homem, não tá fazendo o evangelismo não, convidando? Eu tô, né? Mas só que tem 4 pingados. Rapaz, mas tem alguma coisa errada, porque olha, a gente recebe o relatório, certo? No Tadel, né? Domingo, tu viu quantas pessoas aceitou Jesus? Foi umas 30. Só ali eu vi umas 6 lá nas tuas áreas. Eu vi o papelzinho com teu nome, tudo bonitinho. Tu ligou? Rapaz, eu acho que. Não, eu acho que esqueci, ó. Rapaz, mas não pode esquecer, não. Rapaz, isso é prioridade do líder de célula. No outro dia, entendeu? Ligar, porque eu recebo, ó. Aí o que acontece? Eu passo esse relatório abençoado, meu líder, que é o meu discipulador, o Daniel. Aí o Daniel passa para a pastora Angélica, tá entendendo? Aí se a gente não fizer o negócio direitinho, o chicote vai descendo, entendeu? Aí chega em mim de novo, aí tem que fazer esse negócio direito. Porque a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tem que fazer mesmo valendo, cara. Então isso aqui, ó, é o nosso papel, ligar para as pessoas, convidar. Não é ligar 7h30 não, é ligar cedo, querido, hoje tem a célula, vai ser uma bênção, eu quero você lá, convidar e tudo, entendeu? Tô entendendo, mas tem trabalho, tem escola, tem mãe perturbando, tem amigos. Eu acho que hora que eu vou ligar isso? Você vai ligar? Aí olha só, você não é meu discípulo? Você não tem um discípulo? Tenho. Então o que é que a gente faz? A gente passa as cargas uns para os outros. A gente tem que dividir a carga. Se está difícil para ti, tu já liga para o teu discípulo. Me diz assim, meu filho, ó, eu não estou podendo não. Liga para essas pessoas aqui para eles poderem ir. Tá entendendo? Agora eu tô entendendo. Dá para passar o negócio para trás, né? Não é passar para trás, é fazer o negócio direito, tá entendendo? Porque ó, só tá dando 4 gados pingados. Sabe por que tá dando 4 pingados? Por que é? Por que só tá dando 4? Por que é? Eu líder abençoado tá dando moleza, não tá? Então, olha, já tem 5, tá vendo? Já tá fluindo aqui, ó. Deus já tá ouvindo. Vai mandar mais 2 daqui a pouco. Entendeu? Então a gente tem que focar isso aí, cara. Tem que focar na célula mesmo, botar isso como prioridade. Porque sabe o que acontece? Dessa célula que tu tá vendo aí, vai sair pastores, líderes poderosos, tá entendendo? E tu não vai ficar para trás não, tu vai crescer também junto comigo, cara. Eu quero que você cresça junto comigo, sabe o que? Porque é o seguinte, eu tô dando gás na minha área. Se você não crescer e eu crescer, o que é que acontece? Como é que é o trilho de liderança? Eu vou crescendo, você vai ficando. Você quer ficar? Não. Não, de jeito nenhum. Quero crescer junto contigo, também, discipulador. Pronto, então você tem que ligar todo dia por menino. Vamos lá na célula? Agora, eu vou explicar para vocês o que é um anfitrião. Gente boa. E o que é um anfitrião, ó. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas quem vai explicar isso aqui é o nosso querido pastor Tiago. Bem, gente, eu acho que um dos segredos do crescimento de uma célula depende também muito do anfitrião. Um exemplo, vamos começar do mau anfitrião. Começa empolgado, aquela coisa toda. A célula pode ser lá na minha casa, aquela coisa no começo. Aí quando vai passando 1, 2, 3, 4 semanas, ele está ali arrumando tudo bem direitinho, naquela empolgação. Aí depois, quando chega na 4ª, 5ª semana, já começa a olhar, rapaz, esse povo já vem de novo. Já vai fazer zoado. Rapaz, eu não tenho mais privacidade. Como é que pode? Eu não posso mais, esse povo vem todo dia para cá. Eles nem chegaram ainda. Rapaz, eu acho que eu não vou nem pegar água gelada, porque nós estamos no jejum, e a água que eu vou pegar, eu vou fazer o suco. Eu vou botar água, sabe da onde? Vou botar água mesmo da torneira ou da cacimba para ele beber. Quiser beber essa aí. Não vou nem varrer a casa não, deixar esse... nem vou passar. Rapaz, eu vou colocar nem um louvor, porque vai começar a gastar energia, está começando a vir alto também. Esses meninos também vêm, começa a sujar a casa de areia, começa a pular aqui em cima do meu sofá. Rapaz, esse negócio está ficando muito sério. Rapaz, sabe de uma coisa? Rapaz,
esse negócio aqui, aí começa o ambiente da célula. Você chega na célula e a célula não tem mais aquele ambiente de vida, aquele ambiente de aquela atmosfera gostosa, porque o anfitrião está recebendo a célula não com aquela motivação gostosa de receber, porque a Bíblia fala que quando Davi levou a Arca da Aliança para a casa de Obed-edom, diz que ele foi ricamente abençoado. Então, quando você está trazendo a célula para dentro do seu lar, você está trazendo a Arca da Aliança para dentro da sua casa, que simboliza a presença de Deus. Então, quer dizer, se você é aquele anfitrião que só no momento está ali, mas depois começa a não limpar, quando acaba a célula, gente, o que eu tenho dito para os meninos, o que é o melhor da célula? É aquele ambiente quando acaba, que a gente fica ali conversando e sabendo, Zé, como é que está o gato está beleza, tu comprou lá o uísque, aquela coisa, aquele ambiente, aquela conversa gostosa. Mas tem a vida para acabou, deu 9 horas, bora pessoal, está acabando, minha mulher está chegando, vamos. Vamos ali, vamos dar uma volta, vamos comer um sanduíche ali, mas eu vai logo tirando um de queijo para uma conversa. Rapaz, vamos ali na casa de fulano já para tirar o pessoal. Mas o bom anfitrião, gente, é aquele que quando os membros vêm, ele já está aqui preparando aquele ambiente, varrendo, já louvando, já coloca aquele louvor ungido, já começa a declarar a cura, a conversão dentro da cela, já começa a chamar as pessoas, faz aquele lanche chorando, ungido, aquele lanche bem gostoso, já de vez de ele trazer esse tambor aqui, de vez de ele trazer o tambor, ele compra uma vasilha nova para os membros, eles merecem, porque eles são homens de Deus, eu vou fazer essa cela que está aqui, eu vou trazer essa vasilha. Então quer dizer, gente, tudo isso é o exemplo do bom anfitrião. E a gente vai já encerrar. Outra coisa interessante que você tem que ter, que eu aprendi logo quando eu me tornei líder de célula, é que o líder de célula ele tem que ter, não que você tenha o discípulo número 1, ou 2, ou 3, não é isso. Mas um bom líder de célula, o que é que ele faz? Ele prepara o discípulo número 1, o 2 e o 3. Como assim? Ele bota um discípulo dele, olha, hoje tu vai trazer o louvor, escolhe umas canções, 2 canções para botar na célula. O outro, tu vai orar pelos momentos que tiver na célula. E o outro, tira o dízimo e a oferta. Se todo líder de célula preparar 3 pessoas, o que é que vai acontecer quando multiplicar? Na hora que multiplicar para o primeiro, aqueles 2 que ele também está cuidando se torna o número 1 e depois o outro, e assim vai. A célula nunca vai deixar de multiplicar. Vamos supor que a nossa igreja multiplique 4 vezes no ano. Então, se eu preparar 4 pessoas, o problema é que a gente faz assim, a gente prepara só um, eu me dedico só a um, aí multiplica, depois que multiplica, fica perdido. Cadê? Não, você tem que já pensar em 3. Ficar logo de olho em 3, assim, vou dar uma olhada em 3 aqui, aí você começa. Outra coisa, um erro que eu cometi quando eu abri a minha célula. Vocês sabem que eu gosto de falar muito. Então eu falava demais na célula. A célula é o quê? Participativa. O menos que prega é o líder. Quando você recebe essa folhinha, o que é que você faz? Você dá oportunidade aos irmãos. Lança a pergunta e todos começam a participar. Porque eu acho que todos aqui devem ter faz assim, quando o pastor prega, rapaz, isso aí que o pastor falou, eu queria perguntar, ó. Dá ou não dá essa vontade? Não gera? Aí a célula é esse momento maravilhoso. Olha, inclusive a pastora Angélica pregou domingo, ela falou um negócio lá que eu queria entender. É a oportunidade que todos têm de participar da célula e dar a sua opinião. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós estamos aqui na célula, estamos louvando ao Senhor, vamos já encerrar, só que acontece o seguinte, hoje vai haver uma multiplicação. E por incrível que pareça, a multiplicação, meu discípulo amado, seja aqui do meu lado, vai ser o nosso anfitrião Tiago. Nós vamos multiplicar para ele. Agora eu vou dizer o que é uma multiplicação triste. Irmãos, não tem nem óleo. Irmãos, hoje é a multiplicação, né? Queria chamar aqui o irmão Tiago. Né? Vamos multiplicar para você. Eu sei que é difícil, irmão. Tenho passado por muita luta. Célula dá dor de cabeça, viu? Se prepara. Mas eu vou te ungir. Entendeu?
dá um trabalhozinho, pode acontecer até de desistir um bocado, mas você tem que perseverar, meu irmão. Está entendendo? Irmão, isso não é multiplicação, isso é uma sentença de morte. Não existe esse tipo de multiplicação. Multiplicação é o quê? É festa. Queridos, hoje nós vamos multiplicar a nossa célula, hoje é alegria, hoje o Senhor vai derramar o seu poder, e hoje é um privilégio, nós vamos aqui ungir o irmão Tiago. Eu quero que você se ajoelhe, meu querido, hoje é festa, vamos ficar de pé, vamos impor a mão sobre ele, você vai ungí-lo, teu discípulo amado, nós vamos profetizar na vida dele que ele vai ser pai de multidões, através dessa vida vai sair muitas células, ele vai ganhar muitas pessoas para Jesus, o bairro que ele mora vai expandir através da vida dele. Isso é uma multiplicação. Detalhe, fogos, né? Soltar os balões, fogo, enfeitar a célula, aquela alegria. Isso que é multiplicação. Agora, multiplicar o que é ruim, irmãos, não vai dar em nada. Então a gente tem que começar certo, empolgado e terminar empolgado. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier para fazer a grande e última multiplicação, a Bíblia não diz que ele vem com tristeza. Como é que Jesus vem? Com alegria, com seu cavalo, com seu exército, e vem buscar uma noiva maravilhosa. Jesus não vem mais para sofrer, ele vem com alegria, trombetas e grande som de vitória. Então, toda célula que multiplicar, nós temos que pensar assim, é uma expansão da noiva. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, gente. Então, nós vimos aí mais ou menos como é que uma célula deve acontecer. Mas, gente, especificamente, a célula tem 5 funções principais. E aí nós vamos avaliar, de acordo com o que o teatro aqui falou, se essas 5 funções foram encontradas nessa célula que aconteceu aqui. Primeira função. Primeira função da célula, evangelismo. Gente, nessa célula que aconteceu aqui, vocês viram evangelismo? Sim ou não? Não vimos evangelismo. Uma das principais funções é evangelizar, é convidar pessoas para estarem nessa célula, é orar pela vida dessas pessoas, é levarem essas pessoas ao conhecimento de Jesus. É através da célula que a gente pode, com mais facilidade, estar trazendo pessoas para conhecerem a Jesus. Tem muita gente por aí afora que na hora que você convida para ir para uma igreja, não aceita. Se for uma igreja de crente, pior ainda, aí é que não vai mesmo. Mas se você convida para uma reunião na sua casa, a pessoa já fica logo com o coração mais aberto para aceitar o convite. Todo cristão, por natureza, só pelo simples fato de ter o Espírito Santo dentro da vida dele, de ter uma vida cristã sadia, automaticamente ele já faz evangelismo. Naturalmente, cristão com vida cristã saudável, ele atrai outras pessoas para Cristo. Isso é natural, é sem esforço, isso flui na vida dos cristãos. Porque você tem um atrativo, é algo espiritual mesmo. Aquela situação que você está no emprego e você não sabe por que as pessoas sempre vão até você lhe pedir conselho. Não tem isso, gente? Não tem? Às vezes você está na fila de um banco, a mulher que está atrás de você começa a contar a vida dela para ti. E aí, tu começa a entrar para poder falar de Jesus para ela. Ou então, tu está num passeio com a família e, de repente, começa a conversar com outra pessoa e aí a pessoa também já começa a abrir a vida e você também já começa a aconselhar e a falar de Jesus. Os cristãos com relacionamento com Deus saudável, isso é natural. Isso é atrativo. Eles já fazem evangelismo naturalmente na vida deles. Então, nós estamos aqui, né? Deus nos comissionou para nós ganharmos vidas. E ganhamos vidas através de quê? Do evangelismo. O evangelismo pessoal, quando você fala para a pessoa de Jesus, quando convida para a igreja, quando convida para a célula é mais uma estratégia de evangelismo.
onde as pessoas vão para uma reunião ali informal, diferente da grande reunião na igreja, que é uma reunião na sua casa, e aí com um pequeno grupo ali ela se envolve melhor com as pessoas, se torna até um tempo de lazer para aquele visitante, um tempo diferente, né? E aí ele, através da célula, ele conhece a Jesus. Então, uma vez que a pessoa entrega a vida a Jesus, ela tem que ser cuidada. Esse visitante que chegou na célula, que participou da célula algumas vezes, sentiu a presença de Deus ali naquele local, se converteu, agora precisa o quê? Precisa ser cuidada, precisa ser integrada na vida da igreja. Então, uma das funções da célula é evangelismo e integração. Você convida a pessoa, ela vem para a célula, a partir dali começa o processo de integração. Ela começa a se integrar na vida da célula, conhece os outros irmãos que ali estão, desenvolve um relacionamento afetivo, de amizade, se envolve com as coisas da célula e a partir dali já é uma pessoa que praticamente já está ganha para Jesus, só precisa fazer a decisão. Então a célula, ela serve também como ponte de integração, onde aquela pessoa vai para a célula, se integra na vida da célula e a partir dali fica mais fácil de fazer uma decisão e se converter. Quando a pessoa vem para a igreja no domingo, você convida a pessoa, ela vem para a grande celebração. Muita gente, quando termina, todo mundo já quer ir embora, fica um pouquinho aqui na comunhão, mas já vai embora, vai sair. Não é mais difícil da pessoa se integrar na vida da igreja? É mais difícil porque é um grupo grande, as pessoas não se conhecem direito, cruzam umas pelas outras. Por mais que a gente tenha uma boa recepção dessas pessoas e fale, abrace todo mundo, mas numa célula, que é um ambiente fechado, menorzinho, onde tem 8, 10, 12 pessoas, é mais fácil, o visitante chega, já conversa com todo mundo recepciona, aí dá um abraço, ora pela vida dele, porque ali é o momento para isso, e aí o visitante já se sente o quê? Amado, acolhido, e aí vai a segunda vez, vai a terceira vez, vai a quarta vez, quando ele menos espera converter. E aí para vir para a igreja, é outro passo muito mais fácil de acontecer. A outra coisa que acontece numa célula, a outra função da célula é o pastoreio e o discipulado. Vocês viram o discipulado aqui nessa célula e pastoreio? Sim ou não, gente? Aqui no Ziel? Sim, a gente viu que antes de começar a célula ele fez um discipulado. Ele falou que tem o que no discipulado? O discipulado pessoal, onde você vai tratar com o seu discípulo as dificuldades pessoais, estudar a Bíblia com ele, orar, né? Desenvolver um relacionamento com ele para que ele possa crescer em Jesus. Mas existe também o discipulado ministerial, que é onde você vai tratar com o seu discípulo a vida ministerial dele, o trabalho ministerial que ele está fazendo. Líder de célula, ele vai treinar o discípulo dele para ser um bom líder de célula. Se ele faz parte do louvor, vai também saber como é que está o louvor. Se é do ministério infantil, vai também saber como é que está. Então tem o discipulado ministerial, que é através desse discipulado que as pessoas ganham a capacitação para exercerem com excelência aquele ministério em que elas estão inseridas. Então a célula é também uma reunião onde precisa ter o discipulado e o pastoreio. Um líder de célula, ele é o que, gente? Ele é o pastor da célula. Então, ele é o pastor daquele grupo de pessoas. Ele tem que estar atento àquelas pessoas, se elas estão indo, se não faltou ninguém, ligar para todas elas, ligar para quando faltar uma pessoa, saber onde é que essa pessoa está. Então, ele vai pastorear aquele grupo de pessoas que estão na célula. O líder de célula ele tem essa função. Então, a outra coisa que precisa ter dentro de uma célula, primeiro é o que, gente? Evangelismo. E a segunda coisa é o pastoreio e o discipulado da célula. Aí o líder de célula, ele discipula quem, gente? Prioritariamente, o líder. Não. O líder discipula quem? Obrigatoriamente quem? O seu vice-líder, o seu auxiliar, né? É o primeiro discípulo dele.
E aí ele pode também estar discipulando os outros integrantes da célula. Mas ele vai estar mais enfaticamente discipulando e cuidando do seu vice-líder. Porque vai ser o próximo a receber a célula, a multiplicação. Precisa estar bem cuidado, bem capacitado para poder receber aquela célula. E aí assim a gente consegue garantir que todas as pessoas estejam sendo cuidadas e discipuladas no contexto da célula. Existem 12 atitudes importantes para o líder de célula. 12 atitudes que a gente vai encontrar lá em João 17, oração sacerdotal. Mas vamos falar, porque a gente já está com o tempo esgotado, vamos citar essas 12 atitudes importantes. Se você é líder de célula, avalie se essas 12 atitudes acontecem na sua liderança, tá? Se você não é líder de célula, você pode começar a aprender essas boas atitudes para quando você for líder, você está com essas atitudes tudo em dia. Primeira atitude do líder de célula, glorificar a Deus. Como? Consumando a obra que Deus nos confiou. Nós glorificamos a Deus, gente, quando nós exercemos o que Deus nos confiou. Foi o que o Zé estava falando ali com o pessoal. Se Deus confia uma célula na mão de uma pessoa, e aquela pessoa cuida de qualquer jeito, chega atrasado, não programa a célula, faz de qualquer maneira, não convida ninguém, não cuida dos seus liderados, ele está glorificando a Deus ou não? Não está glorificando a Deus. Então, glorificar a Deus não é você abrir a boca, glória a Deus, Deus seja louvado. Não, não é isso. Você apenas está proferindo, declarando a glória de Deus. Mas glorificar a Deus é com as suas atitudes. É quando você cuida bem do que Deus te confiou. Isso é glorificar a Deus. A segunda atitude, manifestar o poder no nome de Jesus. Nós não devemos manifestar poder através de nós mesmos. Tipo assim, eu confio em mim porque eu sou tal, eu sei falar bem, eu é que vou liderar essa célula vai multiplicar, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Você está confiando em quem? Você está confiando nas suas próprias habilidades. E as coisas no mundo espiritual não acontecem dessa forma. Você pode ser o bam da liderança lá no mundo. Mas se quando você vai trabalhar no reino de Deus, você não manifestar o poder de Deus, sabendo que tudo vem de Deus e não de você, você pode ser o melhor líder lá fora. Mas dentro da igreja, você não vai ser próspero. Não vai ter vitória. Porque tudo que acontece no mundo espiritual é por conta de Deus. É Deus que permite, é Deus que capacita, é Deus que dá a direção, é Deus que conduz. E quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, onde nós achamos que somos nós que estamos fazendo, aí Deus já sai da jogada. Então, manifestar o poder do nome de Jesus é saber que é através do nome de Jesus e através de Jesus que as coisas acontecem na célula. A terceira coisa é não sermos possessivos, não ter aquele sentimento de que aquilo é meu, a célula é minha, multiplicou 3 vezes, o setor é meu, foi eu que fiz, esse povo todinho aqui é meu, foi eu que ganhei. Não, isso é sentimento de possessão. Aí Deus também não está nesse negócio, né? Então nós temos que entender que tudo foi Deus que nos deu, não tem nada nosso. Nós estamos apenas cuidando do que Deus nos confiou. Mas sentimento de possessão não pode acontecer. É o contrário, é o princípio da mordomia. Nós estamos para servir as pessoas, servir a Jesus, servir no reino. Quarta coisa é ser dependente de Deus. É aquela mesma história. É saber que tudo vem dele. A nossa dependência está em Deus e não em nós mesmos. Prioridade de oração. Se não tiver oração, gente, também não vamos conseguir crescer e multiplicar. Tem que ser a base de muita oração. O Daniel tem um testemunho muito bacana. Quando ele disse que ele começou a cuidar lá do Papicu, ele foi para a internet, ele foi ver quantas pessoas moravam ali no Papicu, como era a população do Papicu. Ele foi se informar de quantos eram.
E aí ele começou a orar por aquele número, para ganhar Papicu para Jesus. E ele começou a orar enfaticamente, ele e a Maria, orando por aqueles números ali de pessoas que tinham tantos números, que eu não recordo quanto, mas ele começou a orar por aqueles números todinhos ali para o Papicu para Jesus. E debaixo de muita oração, nós vemos realmente a área do Papicu crescer muito, e muitas pessoas se converterem. Glória a Deus, né, gente? Então é tudo na base da oração, baseado em muita oração. Tem que ser uma prioridade na vida de um líder de célula. Não perder nenhum. É o outro sentimento que nós temos que ter. Não perder ninguém. Se você vê que já tem alguém ali saindo um pouco do foco, faltando a célula, não querendo ser discipulado, fugindo do discipulado, como o pastor Dias diz, entra em crise, vão atrás dessas pessoas, saber o que está havendo, o que está acontecendo. Essa semana eu tive o testemunho também de um supervisor. Chegou para mim e disse assim, pastora, tinha ali um grupo de 3 meninos que era vibrante, estava na célula, estava envolvido nos eventos. De repente, de um dia para o outro, começaram a olhar meio diferente para mim. Não tinha mais aquele brilho no olhar. Eu fui atrás de saber. Dito e feito, pois os 3 não estavam sendo discipulados, estavam fugindo do discipulado, estavam visitando outras coisas por aí, quer dizer, estavam esfriando e perdendo o foco. Então nós temos que estar atento para a gente não perder nenhum. Afinal de contas, Deus vai nos cobrar todas as pessoas que Ele confiou na nossa mão para a gente cuidar. Devemos aplicar fé pelos nossos liderados para Deus protegê-los do mal. A gente sabe que o mundo espiritual existe, sim ou não, gente? Sim, o mundo espiritual existe e é forte e é real. E o mundo espiritual, ele se move contra nós. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele quer fazer isso prioritariamente com quem? Com o pessoal que já está no mundo perdido? Não, com a gente. Para tirar a gente do foco. Porque a luta de Satanás é contra Deus, né? E o que Deus faz na nossa vida, Ele quer eliminar da nossa vida. Ele quer tirar da nossa vida. Quer tirar a gente do caminho do Senhor. Quer nos tirar da salvação, né? Então, o maior foco, o maior alvo de Satanás não são os perdidos, não, já estão perdidos mesmo. Quando morrerem, já vão para o inferno mesmo, já são dele. Então, ele não está preocupado com o pessoal lá fora, não. Ele está preocupado mesmo em investir na vida do cristão. Então, nós temos, e nós que somos líderes de célula, vocês, líderes de célula, vocês são cobertura espiritual para aquele grupo de pessoas que estão na sua célula. Então, você tem que orar enfaticamente para que Deus possa livrar aquelas pessoas do mal mesmo, do maligno, protegê-los do maligno. Segredo da santificação. Gente, vocês sabem o que é santificação? Ser santo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Especificamente, o que é ser santo? Santificar? Separado. Às vezes a gente tem a impressão o quê? Quando fala em ser santo, se santificar, não, é não pecar. Não é. Ser santo não é ausência de pecado. Apesar de ausência de pecado, não pecar, fazer parte da santificação. Vou explicar o que é isso, pastora. Por que lá na oração sacerdotal, Jesus dizia assim, por eles eu me santifico. Ele não já era santo? Sim ou não? Então, por que Jesus, na oração sacerdotal, quando ele está orando para Deus, ele fala assim, por eles, falando de nós, por eles eu me santifico. Se ele já era santo. Se você for para o hebraico, que é a língua que foi escrita a palavra de Deus, você vai ver que santificar é estar separado para fazer a vontade de Deus. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele estava fazendo a vontade de quem? Dele ou de Deus? Estava fazendo a vontade de Deus. Então, quando Jesus fala por eles, por mim e por vocês, pelo povo, pela humanidade, eu me santifico,
Ele está falando da cruz. Ele está falando daquele momento da cruz, onde ele ia fazer a vontade de Deus, onde ele ia ser separado para fazer a vontade de Deus ali na cruz. Por conta de quem? Por mim e por você. Então, quando ele diz assim, por eles eu me santifico, Jesus está falando, por eles, pela humanidade, eu vou para a cruz fazer a vontade do Pai. Então, se santificar, quando nós estamos nos santificando, nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos separados para fazer a vontade de Deus. Daí, uma das consequências disso é você não pecar. Ou a vontade de Deus é que a gente peque? Não pecar. Então, não pecar é apenas uma das coisas de sermos santos. Mas nós podemos não estar pecando numa área e não estarmos sendo santos. Como assim, pastora? Por exemplo, eu assumi um emprego lá na empresa tal e ali eu estou trabalhando honestamente. Mas não é o que Deus quer para a minha vida. Deus gostaria que eu estivesse 100% na obra, fazendo a vontade dele, sendo tempo integral. Ou então Deus queria que eu estivesse em outro emprego fazendo outra coisa. Naquela área da minha vida eu não estou me santificando, porque eu não estou no centro da vontade de Deus. E eu nem estou pecando. Minha vida profissional é limpa, é honesta, é direita. Mas se a minha vida profissional não está segundo a vontade de Deus, não era ali que Ele gostaria que eu estivesse, naquela área, eu não estou me santificando. Compreenderam, gente? Amém? Glória a Deus. Então, esse é o segredo da santificação. É a gente se estribar na palavra de Deus, saber o que é que Deus quer para a nossa vida em cada área, e a gente pagar o preço de estar no centro da vontade de Deus. Isso é santificar. A outra coisa, contagiar nossas ovelhas com a paixão pelas almas. Nós temos que motivar, empolgar, contagiar as nossas ovelhinhas lá da nossa célula, para elas ganharem almas, estarem apaixonadas por almas. Entrar em crise, se santificar para que as ovelhas sejam santificadas. É a mesma coisa. É você ensinar as ovelhas esse princípio da santificação e você, junto com elas, levá-las a estarem no centro da vontade de Deus. Espírito de fé, tem que ter uma fé grande, acreditar que você está ali, que Deus está no centro da sua vontade, está na direção da célula e vai dar tudo certo. E oferecer não só o evangelho, mas oferecer a nossa vida. Nós temos que ser servos, estarmos ali dispostos a ajudar o irmão, a pagar o preço para que a célula possa crescer, possa multiplicar. Nós tem que estar com a nossa vida toda envolvida, integrada na célula. A outra coisa é a comunhão. Vocês acham que a célula do Ziel tinha comunhão? Não vimos, né, a comunhão, apesar deles terem falado. Mas a comunhão, gente, é aquele espaço ou antes ou depois da célula, todo mundo conversa, bate papo, troca uma ideia, brinca, se diverte, ri, conta piada, né? Então, esse é o momento da comunhão. A célula também tem essa função, fazer com que as pessoas tenham um convívio entre elas, desenvolvam comunhão. Não entendi. Isso, se preocupar com um com o outro, se envolver com a vida dos irmãos, muito bom, Kim. Se envolver com a vida dos irmãos, como foi seu dia, como foi sua semana, você precisa de ajuda, conte comigo. Isso é a comunhão saudável, que faz com que as pessoas se firmem ali naquela célula, se firmem em Jesus e todos possam crescer. A outra coisa que tem que ter na célula é o treinamento de líderes, né? A partir do momento que você é um líder, que tem um vice-líder, que provavelmente é o seu discípulo, e que você está ensinando e treinando aquele líder, botando na mão dele algumas coisas para ele fazer, ministrar hoje a célula, tirar o dízimo, orar pelas pessoas, preparar o louvor, você vai botando na mão dos
do seu vice-líder as obrigações que tem que haver na célula. Então você começa a treinar e a capacitar o seu vice-líder. Quando multiplicar a célula, ele já vai estar pronto para assumir essa nova célula e se tornar um líder. Então o treinamento de líder dentro da célula é outra coisa que tem que acontecer. E a quinta função da célula é o crescimento e a multiplicação. Afinal, eu costumo dizer que Jesus não morreu na cruz para salvar meia dúzia de pessoas, né, gente? O preço que ele pagou na cruz foi muito alto. Então, a nossa célula não pode se resumir a 6 pessoas durante 2 anos. 2 anos a célula acontecendo com 6 pessoas. Não sai dali. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Essa célula tem que estar multiplicando, convidando pessoas, crescendo, se fortalecendo. E aí 2, 3, 4, 5, 6 células, 50 células, né? E aleluia. E é assim que tem que acontecer. Crescimento e multiplicação. Não números por números, mas sabendo que cada número é uma pessoa a mais. Saiu do inferno e foi para o céu. Glória a Deus, aleluia. Então, para finalizar, gente, nós entendemos que as células, elas devem crescer e multiplicar em 3 áreas. Intimidade com Deus, isso tem que ser um constante crescimento nos membros da célula. Intimidade com Deus, desenvolver intimidade com Deus. Comunhão e novos membros. Comunhão tem que ser algo que tem também que estar sempre acontecendo, toda reunião acontecendo, comunhão na célula. E novas pessoas, visitantes, se integrando a essa célula para que ela possa multiplicar. Amém? Glória a Deus. Então, gente, com isso a gente termina essa parte do que a gente vai falar hoje, das 5 funções da célula. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito disso ou entenderam tudo? Está tudo claro? Amém? Glória a Deus. Isso tem acontecido na célula de vocês? Sim ou não? Sim, acredito que sim, né, gente? E isso tudo, quando todas essas funções acontecem na célula, a gente consegue ver uma atmosfera de louvor, da presença de Deus naquele local, né? Céus abertos sobre aquele local, onde a gente vai para a célula, sente a presença de Deus, sente o poder de Deus, vidas ali são alcançadas e transformadas. Quando a célula acontece nos padrões que devem acontecer, com as funções que devem acontecer. Aleluia!